de serviço para fazer essa pergunta, vamos abrir chamado, mas... então, pessoal, vamos lá, né? O que está ocorrendo dentro ainda do PDTI, né? Do Plano Diretor de Tecnologia de Informação, é uma reestruturação, como que já está sendo feita em várias frentes dentro da Embrapa na área de TI, né? E uma delas é o sistema nosso de helpdesk, né? Nosso sistema de controle de chamadas, né? A gente já tem uma ferramenta local, né, que foi implementada já faz cerca de 5 anos, chamada Ocomo, que é o monitoramento de ocorrências, né? É uma ferramenta de software livre que ela funciona com sucesso, é uma ferramenta de helpdesk, e algumas unidades também já usam ela, já estavam usando, enquanto que outras unidades nem usavam, né? Usavam no e-mail mesmo, não tinha controle, né? E algumas estavam usando uma ferramenta de helpdesk. Como estava tudo heterogêneo, tudo muito bagunçado, né? Entre uma das diretrizes era unificar uma ferramenta única, né? Uma ferramenta única de helpdesk que tem a ver com o nosso controle das nossas atividades, né? Então, tem um barulho aqui. Acho que é os morcegos. Aí a sede, ela vai unificar, vai centralizar o sistema de helpdesk para todas as unidades, né? Então, todas as unidades terão um único sistema de helpdesk centralizado, que se chama esse OTRS, né? Open Source Ticket Request System, né? É um software livre também, que vai estar lá na sede, que já está em produção, já em algumas unidades, né? A gente vai falar aqui, tem um prazo, limite até dia 30 de abril, a Embrapa querer colocar esse sistema, né? Então ele fala Central de Serviço de TI da Embrapa. Então, esse conceito, ele é um conceito mais assim... Ele é mais amplo, né, do que nós temos hoje, né? Então vai ter mais índices de qualidade, de serviço, de tempo, né, de controles. Então a ferramenta ela é mais complexa, ela é mais assim, mais ampla do que o Ocomo em alguns controles de padrões do mercado, né, na área de helpdesk. Então foi feito um estudo e essa ferramenta adequou mais a realidade da Embrapa para esse projeto, né? Então, o projeto em si, a definição e implantação de um modelo de gerenciamento de serviços de TI na Embrapa, que foca todos os serviços de TI, né? Todos, né? Mas assim, tem um impacto mais direto no suporte, né? Na área de relacionamento com o cliente. Mas vai incluir também a parte de rede, sistemas, tudo, né? Pode ser tudo agregado dentro desse sistema, né? Os pedidos, né? A gente vai falar sobre isso. O objetivo principal: elaborar, validar e implantar um modelo corporativo de gerenciamento de serviços e tecnologia da informação, com base nas orientações governamentais, nas melhores práticas de gerenciamento de serviços de TI. Então, a gente vai ver o que seriam essas melhores práticas, né? Assim, como padrão. Então, esse é o objetivo, né? O prazo começou em 2010, já com unidades piloto. Aquelas unidades ficaram um bom tempo testando o sistema, né? E como unidades piloto. E mais... no final do ano passado, por volta de novembro, começou-se a implementar já outras unidades em produção, né? Então o prazo é até abril desse ano, né? O que seriam as melhores práticas, né, quando a gente fala na área de TI hoje, na área de helpdesk, né? Essa metodologia chamada ITIL, né? Que é aquela sigla em inglês, que a tradução livre, né, em português seria a Biblioteca de Infraestrutura e Tecnologia da Informação, né? Então, o que é o ITIL? É um conjunto de boas práticas para gerenciar serviços de TI, buscando promover a gestão com foco no cliente e na qualidade de serviços. Então, é um conjunto de boas práticas aberto, né? Assim, sem especificar uma tecnologia em si, né? É uma coisa... são boas práticas. Por exemplo, principais razões para utilizar o ITIL: modelo não proprietário, disponível para todas as empresas, não é prescritivo, serve para qualquer cenário de TI, independente de tecnologia e pode ser adaptado. Fornece as boas práticas da indústria de TI. Então, hoje é um padrão internacional, né? Muitas empresas e instituições governamentais usam essas boas práticas, né, que o ITIL estabelece. É como se fosse um protocolo, né? Vamos dizer, uma ISO, né? Posso dizer assim, de padrões de estabelecimento de serviços dentro da área de helpdesk serviços, né? Então, essa ferramenta OTRS, que está sendo implementada, ela vai trabalhar muito em cima desse conceito, né, do ITIL.
Sendo que o nosso sistema atual, que a gente utiliza até atualmente, também tem algumas diretrizes do ITIL, mas assim, não tão aprofundadas como esse sistema vai tratar, a divisão dos chamados, os tipos, né, de ocorrências. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então é isso, só para vocês saberem que é um protocolo, né, na área de TI, de boas práticas, né? Catálogo de serviços. Isso aí seria uma espécie de menu de serviços que vão ser oferecidos à comunidade, né? Então vai ser como diz o objetivo, né? Divulgar o catálogo de serviços de forma clara e intuitiva para que os usuários de TI percebam e peçam os serviços prestados pela área. Escopo: o catálogo de serviços de TI da Embrapa será único para toda a organização. Os serviços realizados exclusivamente por uma OD poderão ser acrescidos na central de serviços. Então, como que... Vocês vão ver depois como que vai ser a abertura do chamado, né? A gente vai falar também sobre isso, o que vai mostrar para o usuário na hora de abrir um chamado, mas ele vai ter a opção, ele vai saber o que a Embrapa, na área de TI, pode oferecer para você como cliente, como usuário. Então, vai ter uma lista pré-definida de serviços, e esses serviços vão ser genéricos para toda a Embrapa, mas a gente vai poder também fazer adições futuras de serviços exclusivos da nossa unidade, se for necessário. E lá vai ter todos os serviços prestados, os times, as horas que a gente tem para poder fazer o primeiro atendimento, o tempo que a gente tem para fazer a solução, que isso é diferente. Uma coisa é tempo de atendimento, início de atendimento, outra coisa é tempo de solução. Vou falar sobre isso no próximo slide. Então lá você vai estar tudo lá. Então, vamos dizer assim, teoricamente, você vai abrir um chamado, você tem que abrir um chamado que está num catálogo. Se não tiver no catálogo, não é um serviço que a gente teria, entre aspas, a obrigação de atender, de fazê-lo, porque na realidade não é o escopo do nosso atendimento. Então aí entra aquelas brincadeiras, né, que a gente às vezes faz, né, o pessoal pede coisa que a gente não tem que fazer, né, não é nossa área, né. Então às vezes por ser a gente brinca muito, né, tem botão, o pessoal já liga na informática, né, liga e desliga, já liga na informática. Às vezes tem muito essa dúvida, né, de que tem alguma ligação com o computador, de remotamente já acha que a gente tem que cuidar. Então, esse catálogo vai mostrar realmente o que é do nosso escopo ser feito, né? E fora daquilo a gente não tem obrigação de fazer, né? Então, a Embrapa está querendo fechar isso é interessante. Onde está o catálogo de serviços, né? Então, isso aqui é o catálogo de serviços, é um arquivo PDF que vai ser disponibilizado depois para toda a comunidade, e vai estar dentro do sistema TRS. Quando vocês estiverem abrindo o chamado, vocês vão poder consultar esse catálogo, né? E, como eu falei, é um catálogo geral, vai ser único, e ele vai poder depois assim, ser feito algumas acréscimos. Então, por exemplo, aqui mostra, né, categoria de serviço, descrição da categoria, serviços, né, subdivisões, né? E lá aqueles são os níveis de padrão, né, de serviços. Então, por exemplo, mostra as horas, tempo de atendimento, tempo de resolução, tempo de solução. São índices, né, que o D é de dia, o H é de hora. Então, por exemplo, correio eletrônico. Então, você vai poder escolher um item, né, por exemplo, antivírus. Serviços estão separados por categoria para facilitar a busca. Depois você escolhe a lista de serviços dentro de uma categoria, né. Então, por exemplo, aí você são subdivisões de um serviço principal. E mais na frente mostra o tempo de atendimento e o tempo de solução. Que o nosso sistema atual já tem esses índices, mas esse aqui vai trabalhar mais ainda e vai padronizar o tempo de atendimento, né? Assim, a ferramenta ela vai ter um impacto maior. Vocês vão ver como que abre o chamado, mas a ferramenta em si, para nós, a TI, é muita mudança. Tem mais índices, mais alertas de um chamado quando está expirando, quando está excedendo o tempo. E isso, como vai estar centralizado, a minha sede vai conseguir monitorar isso. Hoje é descentralizado, né? Cada unidade tem o seu, algumas unidades nem tem sistema de helpdesk. Então, esse sistema, a chefia do DTI, ela poderá a qualquer momento tirar um relatório gerencial de como que está os atendimentos na unidade nossa. E os tempos que estão sendo cumpridos, se não estão sendo cumpridos. Isso vai gerar 1000 relatórios. Então, isso é uma das finalidades também da centralização, né? Então, isso seria o catálogo de serviços. Ele vai estar dentro da ferramenta, vocês vão ver como tem como consultar, e a gente vai divulgar também na Geral L, tá? Então, isso é o catálogo de serviços. O catálogo de serviços está dentro de uma concepção maior, chamada central de serviços, né? Que é como que o usuário ele se relaciona com a gente, né? Então,
cada unidade Embrapa terá uma central de serviço de TI para atender a estrutura organizacional centralizada. Então, na realidade, algumas coisas são conceitos que estão apenas mudando nomes, né? A gente já tem uma central de serviço, na realidade a gente já faz o primeiro atendimento, FDS, tudo isso já ocorre, mas agora está se padronizando, está se unificando um padrão, né? Vamos dizer, nacional, da empresa toda, né? Então, a gente vai ter os usuários, né, que vão sempre se relacionar com a central de serviço. Então, eles estão, nesse novo conceito, eles estão dividindo um pouco, primeiro nível, segundo nível, sabe? São conceitos do ITIL, que o primeiro nível seria a primeira tentativa de resolução do chamado, que vai estar feita lá, sendo sempre feita pelo pessoal lá de suporte, né, relacionamento com o cliente. Então, o chamado vai cair no sistema, ou a pessoa vai ligar, a gente vai tentar fazer um filtro inicial, e talvez por telefone mesmo, e dependendo do caso, o chamado ele é passado para o segundo nível, né? Que é, por exemplo, a área de sistemas, a área de redes, né? Inclusive na própria área de suporte, que às vezes o usuário nos liga, e, por exemplo, um chamado é simples, né? A gente por telefone, na hora a gente resolve, vamos dizer, no primeiro nível, né? O primeiro nível seria a primeira frente, mas às vezes um chamado de suporte pode gerar um segundo nível, que a gente mesmo vai atender, nossa equipe, né? Na realidade a gente vai fazer primeiro e segundo nível, no caso, na área de suporte. Nossos colegas da área de redes e sistemas, eles vão estar sempre, vamos dizer, do segundo nível, porque é o bastidor do primeiro nível. O primeiro nível é a recepção do chamado. Então, esse novo ferramenta, o segundo nível é mais sofisticado, é um segundo nível que vai realmente resolver o problema, né? Mais complexo, né? Então, a ferramenta ela recebe, então ela divide depois o cumprimento de requisição, incidentes, problemas, mudanças. Então, a primeira cinza seria vamos dizer, o ITIL e essa nova ferramenta criou uma subdivisão dos problemas, né? Então, a ferramenta ela separa um chamado, dependendo da demanda do usuário, pode ser um cumprimento de requisição, pode ser um incidente, pode ser um problema, pode ser uma mudança. Então, um exemplo simples, um cumprimento de requisição, a pessoa pede para fazer um novo computador, né? É uma requisição comum, simples, né? Não é um incidente. O incidente é quando, por exemplo, a máquina da pessoa para, ela pifou e ela está impactando o trabalho dela. Isso é um incidente. Então, o sistema ele separa isso melhor. Então, uma coisa é incidente, uma coisa é uma requisição. Então, uma coisa tem um impacto maior do que sobre a outra. Então, o sistema vai monitorar isso e vai nos dar alerta sobre isso. Então, se a gente tiver uma fila de chamados, se tiver mais chamados de incidente, a gente tem que dar mais prioridade do que chamado de requisição. Então, a fila vai monitorar isso. Então, depois tem a parte de problemas, mudanças também, que são outras subdivisões, que tem a ver, por exemplo, com uma infraestrutura, por exemplo, a mudança, o impacto na rede, por exemplo. A Paula lá, o Carlos vão mudar algum servidor, vão parar a rede, e por alguma manutenção, uma mudança. Isso entraria na parte de mudanças, né? Então, é mais ou menos isso. E tudo isso vai estar ligado lá na sede, ó. Então, apesar que nós vamos enxergar a nossa fila, sempre meia, todos esses chamados vão estar num banco de dados na sede, que vão formar uma base de conhecimento para a gente, que isso é muito interessante, que o nosso sistema também, o nosso atual já oferece. A gente brinca que é tipo um Google interno nosso, né? Então, muitas vezes a gente já fez algum atendimento no passado que a gente nem lembra como a gente resolveu, mas a gente já viu aquele caso. Então, a gente joga no sistema nosso como, a gente consegue descobrir como a gente resolveu aquele chamado. Então, isso é a base de conhecimento que a gente vai montando. A gente já tem isso, uma boa base, 5 anos que a gente usa o sistema de helpdesk, agora a gente vai começar a montar uma base nova nesse sistema, que a gente, no futuro, provavelmente, a ideia deles é compartilhar entre as unidades, a gente conseguir constar a base de conhecimento, talvez, de uma outra unidade, alguma coisa por aí, né? Então, isso seria, a central de serviço é isso, o usuário, a ideia sempre é essa, a gente abrir o chamado, como vocês já fazem. O chamado, ele é aberto, hoje pela intranet, vocês vão ver que não vai mudar o jeito de abrir chamado, mas continua igual, assim, vocês vão ter que, pela intranet, sempre abrir um chamado, sempre. É o primeiro contato. A gente vai evitar, né, como a gente já evita hoje, ficar atendendo sem esse chamado aberto. Isso gera estatística, gera índice, gera produtividade, gera nosso trabalho. Então, às vezes, por telefone, no primeiro momento, alguma coisa rápida, a gente resolve, né? Mas, dependendo da criticidade, a gente já vai ter que abrir um chamado, mesmo que eu resolvi por telefone, porque aí já fica no primeiro nível e já fecha, né? Então, o ideal é que os usuários abram. A gente, em algumas circunstâncias, a gente também
pode abrir na hora, já no usuário, mas o chamado sempre tem que ser aberto antes. Como está sendo feito, né? Sim. Então, surgiu alguma coisa, mesmo se fosse um programa bem pequeno, a gente abre o chamado. Isso. Se for algo que você consegue ver por telefone, você liga pra gente então. Isso mesmo. Exatamente isso. A gente, essa ligação inicial, isso já chama que é o resolvimento. A gente já, não, se a gente conseguir por telefone, mas já foi registrado o chamado. E aí, dependendo do caso, ele parte para o segundo nível. Mas isso aí isso que vai ser assim, vai ser transparente para vocês. A gente lá no setor que a gente vai ter que trabalhar mais isso, no sentido de que os chamados eles vão mudar as escalas lá dentro, sabe? Primeiro nível, o chamado ele pula para o segundo nível, ou seja, vai estar com um colega do segundo nível, e o pessoal do primeiro nível, que são nós do suporte, vai estar monitorando esses atendimentos, e é como se o usuário ele tivesse, apesar que o pessoal do segundo nível vai também falar com o usuário, inclusive o problema vai estar com ele que vai resolver, a gente, esse novo sistema criou um conceito de que a central de serviços ela tem que estar acompanhando o andamento da ferramenta, o chamado, ou seja, resumindo, a gente vai meio que cobrar dos nossos colegas de segundo nível, será que vocês atenderam o chamado? O chamado está pendente, porque vai estar no primeiro nível essa responsabilidade, mas isso é para nós. Para o usuário, ele vai saber que o chamado está aberto e ele vai poder ver com quem está, o que está acontecendo, mas a gente vai estar tendo que fazer todo um trabalho de acompanhamento desse chamado. O que hoje, o chamado ele é aberto, e eu sei algum chamado, por exemplo, que eu passo para a Cláudia, para o Carlos, eu passo para eles e eles tá com eles. Eles resolvem, fecham, já beleza, eu fico sabendo depois que fechou o chamado, mas fica por aí. Nesse novo sistema, é como se eu passei um chamado para eles, eu, do primeiro nível, também vou ser segundo nível do suporte, mas eu tenho que estar acompanhando, vamos dizer assim, entre aspas, o que o segundo nível está fazendo na área de sistemas e infraestrutura, entendeu? Vai dar essa responsabilidade a mais para o pessoal do primeiro nível, entendeu? Mas isso é tudo dentro da ferramenta para a gente, sabe? Então, por exemplo, o chamado ele vai começar a acender luz, ele tem faróis vermelho, azul, verde, amarelo, o chamado estourou prazo, e isso gera índices, e isso vai ser monitorado pela sede, né? Então, vai estar sendo centralizado isso, como eu falei, não é mais local, a sede quer ver tudo e gerar relatório e tudo isso, né? Então, beleza. Como que está as etapas, né? O cronograma, em pesquisa de satisfação, que foi enviado para vocês agora recente, um e-mail, né? De como está atualmente o sistema. Então, eles querem medir como que está hoje. Então, a gente tem um sistema funcionando, como falei, já faz 5 anos, com sucesso, que é o nosso sistema OCOMO, Helpdesk local. Mas vai ser desativado por os próximos dias esse sistema, né? E aí vai entrar o outro. Aí, reunião, que é essa reunião, da apresentação da central da TRS. Oportunamente, nos próximos dias, nós vamos divulgar uma cartilha de como utilizar a central e o catálogo de serviços, né? Então, vocês vão ter 2 PDFs, um catálogo e uma cartilha de como utilizar. E a implementação dessa ferramenta ao TRS, ela tem prazo que foi estabelecido pelo DTI para toda a Embrapa até 30 de abril. Então, todas as unidades estão correndo agora nesse mês para fechar esse sistema novo, né? Já várias unidades já estão usando. E começou em novembro, em dezembro para valer mesmo em produção em algumas unidades. Ficou muito tempo em piloto, teste, né? Beleza, então é isso. A gente vai passar um vídeo agora. Rafael, por favor. É um vídeo bem legal, instrutivo, de como utilizar a ferramenta para o usuário, como ele vai usar. Vocês vão continuar usando pelo link, como vocês fazem hoje, né, de suporte, mas só que quando vocês clicar lá, vai vir um outro formulário da sede, não vai vir mais o nosso. Então, por favor, Rafael. Olá,